para você aí abrir sua Bíblia comigo. Eu vou correr aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, o apóstolo médico Lucas. Aleluia. No versículo 34, Lucas 23, versículo 34. Diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus escolhido. Os soldados aproximaram-se também, zombando dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem anda sobre a mesma sentença, nem mesmo estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluias, aleluias, que palavra maravilhosa. E eu queria hoje falar com você algo que durante esse mês, na verdade, essa palavra vem falando ao meu coração, e eu guardei essa palavra durante esse mês, durante esse último mês, para começar esse, especialmente para esse culto de ceia, porque essa palavra para mim fez muito sentido na minha vida. E eu queria te situar nesse texto, porque é um texto que todos nós conhecemos tão bem, sabemos de cor e salteado até aquilo que Jesus viveu na cruz do Calvário, a morte, a ressurreição. Mas esse trecho aqui acontece algo que nos confronta muito. Eu não sei você, mas quando a gente passa a imaginar que Jesus estava na cruz do Calvário e ele estava ali cercado de dois criminosos, um estava à sua esquerda e ele começou a lançar insultos, dizendo para Jesus: olha, se você é o Cristo, desce daí. O outro criminoso estava à direita de Jesus e ele fala assim: não, olha, você não sabe quem é ele, esse aí é o Filho de Deus. E Jesus ali na cruz, e o texto diz que eles começaram a zombar e ridicularizar de Jesus, começaram a rasgar as vestes deles uns com os outros, começaram a trouxeram um vinagre para ele, uma humilhação terrível. Inclusive eu já falei até sobre isso aqui, né? É engraçado pensar o porquê que tinha um vinagre ali, né? Eu compartilhei isso algumas vezes, mas eu vou reforçar isso aqui. Sabe o que eu acho interessante? Tem muitas pessoas que talvez nem se lembram por que tinha um vinagre e uma esponja ali. Quando os soldados romanos, eles iam cumprir a sua missão, ele tinha uma diária de trabalho a fazer, não existia banheiro químico, não existia intervalo para ir no banheiro, e também não existia nada que pudesse fazer a sua asepsia depois de ir no banheiro, tinha nada que pudesse fazer a limpeza. Então os soldados romanos, no seu turno, geralmente eles traziam baldes com vinagre, uma esponja, para que quando eles fossem ao banheiro, eles se limpassem. Aquele vinagre era para isso, era o papel higiênico da época, era a limpeza daquele momento. Por isso que você vê no meio da história, aparece um soldado com vinagre numa esponja, coloca na lança e coloca na boca de Jesus. Era o cúmulo da humilhação, o absurdo. E eles colocaram para que Jesus tomasse aquele vinagre que era usado por todos os romanos para se limparem quando fossem no banheiro. Olha que coisa terrível. E Jesus, além de tudo isso, estando na cruz do Calvário, ainda tem um ladrão à sua esquerda insultando a ele, falando ali para ele, falando assim: olha, se você é o Cristo, desce daí. Se você é o Cristo, desce desse lugar. Eu não sei você, mas na minha cabeça eu fico pensando: meu Deus, se eu estou num momento como esse, eu acho que ali já seria o cúmulo. Peraí, já está pendurado na cruz, os cravos nas mãos e nos pés, coroa de espinho, sendo cuspido, sendo ainda vou ter que aguentar um perturbado do meu lado me atormentando.
É aquela frase que diz: quando você acha que não tem mais como piorar, piora, né? E piorou o cenário, ficou pior até o último instante. Mas por que foi daquela forma e daquela maneira? Uma razão muito simples, e o diabo muito estratégico, como ele era e é. Ele usa uma estratégia muito interessante, porque qual era o plano do diabo? O plano do diabo ficou claro quando ele percebeu que não tinha mais como voltar atrás no plano da ressurreição. Não tinha como ele impedir o plano da salvação de acontecer, mas só existia uma forma: se ele conseguisse tocar no coração de Jesus, ao ponto de Jesus não conseguir perdoar aqueles homens que estavam lá na cruz, não conseguir perdoar os romanos, soldados que estavam ali ao seu lugar. A única forma de tentar atrapalhar o plano da salvação era tentando desestabilizar Jesus de alguma forma e de alguma maneira. Por isso que Jesus faz questão de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus podendo trazer milícias de anjos, se Jesus fizesse um pedido, imediatamente milhares e milhares de anjos desceriam e acabariam com tudo, mas também acabariam com o plano da salvação. E essa era a ideia do diabo. O diabo queria que Jesus não fosse capaz de expressar o perdão para aqueles homens que estavam ao seu redor. Por isso que o tema dessa noite, nesse domingo, é perdão, a chave para um novo capítulo. O perdão de Cristo na cruz do Calvário sendo liberado para as piores pessoas naquele momento. O que significa o perdão? Perdão é conviver? Perdão é sentar na mesa novamente? Perdão é serem melhores amigos? Não. Perdão é só liberação para virar a página. Perdão é a liberação para acessar um novo capítulo. Por isso que quando nós perdoamos, não quer dizer que você vai conviver com quem te fez mal, mas você está sendo liberado para virar a página e escrever uma história nova na sua vida. Você pode dizer para alguém e falar assim: quando você perdoa, você vira a página, você acessa um novo lugar. E o diabo sabia dessa estratégia. Por isso que, sabe quando eu sei que não perdoei uma pessoa? Você sabe quando eu sei? Porque às vezes as pessoas falam assim: não, eu perdoei, está perdoado, perdoei o meu pai que me fez o mal, perdoei minha mãe, perdoei meu filho, perdoei meu vizinho, perdoei aquele patrão terrível, perdoei aquele funcionário terrível que me colocou na justiça, perdoo aquela pessoa, aquele vizinho funkeiro que ficou ouvindo funk o dia inteiro, perdoo a minha sogra. Aí você fala tudo isso, é muito fácil dizer isso, mas quando eu sei que eu não perdoei, em alguns momentos, primeiro, quando você não consegue mas nem ouvir a voz daquela pessoa e nem saber o seu nome, você decide no seu coração que aquela pessoa não pode nem, se você ouvir o nome dela, o teu coração já fecha. Fala do diabo, mas não fala dessa pessoa. Você vai numa festa, está lá no aniversário, aí você está numa festa, você não sabe que a criatura também foi convidada. Quem já passou por isso aqui já? Essas armadilhas do diabo que vem na hora, já passou? Só comigo aconteceu essa. Você fala assim: não é possível que essa pessoa está aqui. Você está em paz, caminhando do shopping lá, feliz da vida. Aí você virou a cara, você olhou para o canto, está ali Satanás passando pelo corredor da Renner, olhando na sua cara. Aí você fala assim: eu só queria ser Deus por um dia, mandar um raio dos céus na direção daquela criatura abençoada. Era só o que eu gostaria. Eu sou pecador assim, eu já pensei em matar pessoas, já confesso. Já pensei em falar assim: não matar, mas eu já pensei, Deus podia levar, podia embalar para a viagem e levar para o céu e que o diabo carregasse. É o sentimento. Quando você está com esse sentimento, qual é? Quando você não perdoou. Quando eu senti sentimentos assim na minha vida, eu senti que eu não tinha perdoado quem me fez mal. Quando você se falou no nome é terrível, se passou pelo caminho não dá, se essa pessoa ainda exerce algum tipo de influência emocional na sua vida. Quando eu sei que perdoei, quando eu posso ouvir o nome, quando eu posso ver e aquilo não me faz mal mais. Eu posso ver na rua, não vai me mudar em nada a minha vida. Eu posso ver em qualquer lugar, minha vida continua do mesmo jeito, a minha história continua do mesmo. Mas se eu sentir qualquer sentimento negativo naquele momento, é um sinal que eu ainda não consegui perdoar. Então o perdão não é um sentimento, claro que não é, mas o perdão é um processo. E é um processo árduo. Na verdade, uma das tarefas mais difíceis do cristão é essa.
Porque quando Jesus falou para os discípulos que deveria perdoar, os discípulos fazem um pedido para Jesus, falam: Senhor, então multiplica-nos a fé. E é engraçado que os discípulos falam assim para Jesus: Jesus, e quantas vezes se deve perdoar? 7 vezes, porque é o número da perfeição. E aí Jesus diz: não só 7, como 70 vezes 7. Mas espera aí, por que Jesus falou esse número? Foi aleatório? Jesus pensou: não, 70 para ficar bonito, 70 vezes 7. Podia ser 10 vezes 7, podia ser 20 vezes 7, podia ser 1000 vezes 7. Mas por que Jesus usa os 70 e os 7? Por uma história muito interessante que a Bíblia relata, inclusive. Quando Caim matou Abel, Caim obviamente que sabia que a sua vida ia ficar difícil, ele tinha plantado morte, e se ele plantasse morte, ele ia colher morte. Mas Deus também sabia que se Caim morresse, poderia exterminar a humanidade, porque não tinha muita gente na terra. Ainda assim Deus teve compaixão de Caim, e Deus falou: quem tocar em Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, se alguém matasse Caim, colheria 7 vezes mais, de uma forma terrível. Aí Caim se casa com a sua mulher, tem filhos, e Caim tem um filho que se chama Lameque. Alguém já ouviu falar de Lameque? Lá no livro de Gênesis. Lameque, sabendo que o seu pai já tinha matado o seu irmão, um dia Lameque vai lá no campo e mata uma pessoa. Aprendeu com seu pai. Aí Lameque vai lá e mata alguém. Aí Lameque, sem entender o que aconteceu com seu pai, mas sabendo a gravidade de ter matado alguém naquele momento, Caim diz algo que está lá no livro de Gênesis. Ele fala assim: olha, se Caim foi vingado 7 vezes mais, se alguém tocar em mim, a vingança vai ser 70 vezes 7. Está lá no livro de Gênesis. Por isso que o número da vingança para as pessoas era 70 vezes 7. Você perdoava 7 vezes, mas quando batia a meta de 7 vezes, o 8º que vinsse, você podia se vingar dele 70 vezes 7. Deus nunca falou isso. Deus nunca falou para ser dessa forma. Mas o homem instituiu assim, nas suas leis primárias, no seu instinto primata. Então a vingança era 70 vezes 7, e os judeus sabiam disso. Por isso que a pergunta é: perdoa 7 vezes? Não, você perdoa 70 vezes 7. Isso quer dizer que para cada vez que você desejar se vingar alguém, você precisa de um perdão para essa pessoa. Se você se irou contra alguém, você precisa perdoar essa pessoa. Meu Deus do céu. Se você se irá com essa pessoa, haverá uma medida de perdão. Haverá uma medida de perdão. Eu vou pedir para alguém procurar um versículo para mim, que eu me lembrei agora na minha cabeça, mas eu não me lembro a referência. No Evangelho de Mateus, vocês vão ter que jogar no Google ou no chat GPT agora, porque esse versículo me lembrei agora dele na minha cabeça aqui agora. Que Jesus fala: qualquer um que chamar o seu irmão de raca será réu de morte. Procura aí. Mateus 6, qual versículo? 5:22. Mas eu vou pedir para colocar esse versículo na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, para ficar bem prático. Coloca para nós essa tradução, tem aí? Vocês são maravilhosos, esse time é maravilhoso. Mas eu digo a você que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujo. Não, eu quero na NTHL, essa está em NVI ali, ó. NT, Nova Tradução, LH, aliás, na linguagem de hoje, tem? Não tem? Não tem, então vai ser essa mesmo. Mas eu lhe digo a você que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão, versículo 23, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato, corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Você percebe? Se você se irar contra seu irmão, o problema é que não tem problema se irar, mas o problema é não conseguir liberar essa pessoa do teu coração. Um exemplo prático: você tomou uma fechada no trânsito do motoqueiro do randandã, você se irou. Você quer matar ele naquele momento, mas o motoqueiro ainda sai, e ele ainda sai acelerando e balançando a cabeça para você. Você fala: se eu tivesse uma pedra, eu tacava daqui. Mas quando ele virou a esquina, você não sabe quem ele é, você não sabe o nome dele, e ele seguiu a vida dele.
Você liberou ele do seu coração sem saber. Mas se aquele motoqueiro, se você soubesse quem ele era, soubesse o nome dele, você iria se irar e provavelmente você não ia nem conseguir olhar na cara daquela criatura, dependendo da gravidade. Mas por ser alguém que já saiu na mesma hora, você não tem resquícios. Então a ira, ela não é um pecado, mas a permanência da ira é um pecado. Permanecer, por isso que o diabo sabe disso. Ele sabe que se você se irar, você vai querer matar. Então esse sentimento, essa estratégia do diabo na cruz do Calvário, qual era? A estratégia do diabo para Jesus era: se eu conseguir deixar ele irado. E Jesus se irou em muitos momentos na Bíblia, você sabia disso? Jesus já deu surra em pessoas na porta do templo. Quem já viu isso aqui já? Essa parte ninguém gosta de falar, né? Jesus deu uma surra de cinta na porta do... Você imagina eu sair do altar aqui e dar uma surra em alguém ali agora ali? Você imagina isso? Você não volta nunca mais na igreja. Hã? De glória a Deus, é verdade. No culto rir eu vou fazer isso. Não, mas esses dias na reunião dos homens, os homens estavam com uma frescura, uma choradeira, porque eu falei para não subir no próximo legendário. Eu falei, então a gente se resolve na porrada, falei para eles. E tá tudo certo. O pastor falou, tem uns que merecem. Aí eu deixo para os irmãos maromba. Cadê o Everton? Estava ali o Everton ali agora, ali, tá ali, os irmãos que tem os braços maiores, né? Mas você imagina que Jesus deu uma surra no povo do templo? Você imagina que Jesus já bateu boca com pessoa lá no Evangelho? João fala Jesus debatendo com os fariseus. Jesus estava irado. Mas qual que é a realidade? A ira não dominava as ações de Jesus, ao ponto dele não permanecer irado com aquela pessoa para sempre. Ele poderia se irar, mas ele sabia que o perdão ainda é a maior manifestação da graça. Por isso que o diabo está toda hora causando situações, circunstâncias para você se sentir irado. Que situações? Situações que te levam à indignação. Você olha para o cenário global, você fica indignado. Você vê fome, você vê enfermidades, você vai num hospital, você vê coisas absurdas. Você olha ao seu redor da humanidade, você olha coisas terríveis. Você fala assim, não é possível, a nação é uma nação, meu Deus do céu, que absurdo, o ser humano não vale nada. Se olhar ao seu redor, você vai ter rancor, você vai ter ira, você vai ter ódio, você vai ter injustiça, você vai ter indignação, você vai gerar tanta coisa no teu coração, e tudo isso são sentimentos humanos. O problema qual é? O problema é se isso decidir morar no meu coração. A ira é um lugar que eu passo, mas que eu não moro. A ferida é um lugar que eu passo, mas eu não moro. A decepção é um lugar que eu passo, mas eu não moro. A frustração é um lugar que eu passo, mas eu não moro. O que é isso? Existem lugares que a gente passa sem querer passar. Você pode colocar no GPS um caminho e não é o caminho que você gostaria de ir. O GPS te levou para um caminho, mas nem por isso, nem por estar por um caminho estranho, você decidiu morar naquele lugar. Você passou por ele, mas seguiu a sua rota até o destino reservado. O perdão é isso, é quando eu digo assim, olha, eu passei por isso, mas eu não moro nisso. Porque se nós decidimos morar nesse lugar, sabe o que vai acontecer? A sua vida não vai prosperar nunca. Você vai viver a vida de frustração em frustração. É igual aquela pessoa que diz, não, ninguém presta. A pessoa deu errado um relacionamento, ninguém presta, é todo mundo ruim. Aquela pessoa que passou por uma decepção, não, ninguém serve para nada. A pessoa que viu um negócio dar errado, não, acabou, não dá certo, o mundo não presta. Ele se torna uma pessoa rancorosa, ranzinza, doente. Ele se torna alguém pesado. E eu vou falar algo aqui, meu irmão. Todos nós podemos sentir todos os dias isso aqui tudo, mas nós temos a opção de morar ou não morar nesse lugar, ou mais do que isso, deixar ou não deixar esse lugar morar no meu coração. Eu faço essa pergunta hoje para nós aqui neste lugar: quantas moradas estão no teu coração? Quantas moradas? Porque nós não podemos ser o que fizeram conosco. Quantas pessoas se tornam o que fizeram com elas? Passou por uma situação difícil, então ele se torna uma pessoa insegura,
se torna uma pessoa pesada, se torna uma pessoa difícil, se torna uma pessoa complicada, complexada, e esse lugar, meu irmão, é simplesmente um reflexo de alguém que carregou algo, mas não liberou o que estava carregando. Por isso eu queria dizer a segunda verdade aqui. Primeiro, o diabo quer extrair o pior de você através da ira, mas a segunda, nós precisamos, para acessar esse lugar, separar as pessoas das suas ações. Isso é uma coisa importante da gente até anotar na nossa vida. O desafio de aprender a separar as pessoas das suas ações. Por quê? Porque tem gente boa que faz coisa ruim, e tem gente ruim que faz coisa boa. É um exemplo disso. Vai com a gente visitar o presídio. Tem muita gente boa lá. A pessoa não tem nada de... Você fala, meu, que pessoa maravilhosa, o que você fez de errado? Não, eu passei uma raiva e esquartejei minha avó. Um doce. Pessoa maravilhosa. Pessoal, meu Deus, visita um presídio para você ver se as pessoas lá não são. Tem cada pessoa doce, fala manso. Meu Deus, olha, a primeira vez que a gente fez um culto no presídio, na minha vida, a primeira vez que eu preguei num culto, que 100% das pessoas levantaram a mão e aceitaram Jesus. Mas isso quer dizer que elas são pessoas com ações sempre boas? Pergunta para quem trabalha nas áreas públicas. O índice de reincidência no Brasil é absurdo. Tem gente que já foi preso 4 vezes, 5 vezes. Pessoas boas fazem coisas más, e pessoas más também sabem fazer coisas boas. Quando eu consigo separar as ações das pessoas, olha que coisa interessante, eu consigo compreender a história delas. Eu sei por que ela está reagindo dessa forma. Mas a Bíblia diz isso, Mateus 7, versículo 11, diz assim: se vocês, olha Jesus aqui falando para nós, que coisa terrível. Mateus 7, versículo 11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Jesus está chamando a gente de mal. Vocês são maus, Jesus falando isso. O que Jesus está falando? No coração do homem sempre tem espaço para uma maldade nova. O coração do homem está sempre pronto para fazer algo mal. Eu sei, meu Deus, as lutas que você passa para quem é casado, a luta que você passa para quem é casado. O casamento é um perdão diário. Não, você não pode falar isso não, meu bem, você está em uma vida maravilhosa. Ela fala, é verdade. É que minha esposa fala isso aqui na minha cara, aqui no altar. Só porque um dia, meu Deus, um dia minha esposa estava desabafando comigo as coisas que ela não estava gostando. Tem muita meia nessa casa, quanta roupa suja e não sei o que, e sujeira. E aí eu fui brincar, e depois do desabafo de 20 minutos dela, eu olhando e contemplando ela falando aquilo, desabafando com tanta ira, com tanta raiva. E eu naquela hora ali, por um segundo, entrei no meu multiverso cerebral e comecei a imaginar qualquer coisa. Quando ela terminou, eu falei uma brincadeira que nem um homem nunca fale isso. Eu falei assim, já acabou o seu show? Ah, meu irmão, para que eu fui falar aquilo ali? Na hora eu virei católico, me benzi. Eu falei, essa mulher vai me assassinar aqui dentro dessa casa. E irado, eu vi no olhar dela o ódio. Eu vi no olhar dela a ira. Fui calmamente me afastando lentamente. Não tem aquela cena do filme do dinossauro, que aquele dinossauro começa a gruinha atrás ali. Aí você vai lentamente assim, ó, clamando o Pai Nosso, reza até o Ave Maria. Saí dali e fui orar. Falei, Deus, quebranta o coração dela. Porque pessoas boas também sabem ser más. Mas ela é maravilhosa, ela nunca foi má comigo, graças a Deus. Jesus está falando, sempre tem espaço para algo ruim no coração do homem. Tem um segredo no livro de Gênesis que Deus fala. Quando Noé sai da arca, olha que coisa interessante. Noé saiu da arca, a humanidade foi exterminada. Os animais foram exterminados, só sobrou Noé e a arca. Ele saiu da arca, olha, não está bonito isso? O arco no céu, múltiplas cores, o mundo resetado, Noé e a sua família. Aí Deus fala no capítulo 7 de Noé, um versículo muito pesado. Deus olha para Noé e fala assim: Deus sondou o coração de Noé.
E Deus conhece tudo que tem no nosso coração. Aí Deus falou assim para Noé: agora eu sei que o coração do homem é sempre inclinado para o mal. Só tinha Noé e a sua família. Desceu da arca, Deus olhou para o coração de Noé e viu maldade no coração de Noé. É tão real isso, que depois você vai ver, lá na frente Noé caiu embriagado. Você vê coisas terríveis lá na frente. Você vê a maldade, mas Noé não era um homem tão maravilhoso, salvou a humanidade. Um homem portador, porque no coração do homem sempre há uma inclinação. Sabe algo que eu aprendi na minha vida? Eu aprendi a respeitar a realidade das pessoas. Isso torna a sua vida em paz. A nossa igreja é um rebanho, é um aprisco de diversas culturas e de diversas histórias. A nossa igreja é interessante porque a nossa igreja tem pessoas aqui que veio da presbiteriana, que o glória a Deus é bem baixinho, o aleluia é bem baixinho. Tem pessoa que veio da batista tradicional. Tem pessoas que vieram, meu irmão, do fogo que sobe, do fogo que desce, que pula e dá glória e dá cambalhota. Tem pessoas da nossa igreja que tem culturas, tem histórias. E alguém me perguntou: como que você lidar com tantas culturas diferentes? Tem gente que ama algo que talvez eu não ame. Tem gente que não ama talvez aquilo que eu amo. Mas como que a gente lidar com tantas pessoas? Sabe como que eu aprendi? Eu aprendi a respeitar a história das pessoas. Quando nós aprendemos a respeitar a história das pessoas, a gente passa a compreender, não através da mente dela, porque ninguém consegue fazer isso, mas a gente consegue minimamente decifrar ao ponto de ter uma vida leve e plena. Por isso que Jesus tinha uma vida em paz. Estava todo mundo em crise, estava todo mundo louco. Tinha um monte de seitas na época de Jesus. Tinha os zelotes, tinha os fariseus, tinha tantas seitas, tantas crenças, tinha tantos engodos ali, mas nenhum deles foi capaz de mudar o coração de Jesus, porque toda hora Jesus estava liberando eles do seu próprio coração. Essa é a receita para quem quer ser livre. Você precisa entender a realidade das pessoas, porque a minha realidade talvez não seja a sua. Eu tive o privilégio de nascer numa família cristã, mas eu falo sem medo de errar, talvez 80% das pessoas que estão aqui não nasceram no lar cristão. Tem pessoas aqui que já passaram por coisas terríveis na vida. Eu já passei fome já. A gente já passou dificuldade financeira de não ter o que comer de manhã. Tem pessoas aqui que já passaram coisas muito piores do que isso. Se você pegar histórias de pessoas aqui, você fala assim: meu irmão, você passou por coisas que eu não passei. Aí você aprende a compreender as pessoas. Tem gente aqui no nosso meio que já morou na rua. Tem gente aqui que já passou rejeições que eu nunca pensei em passar na minha vida. Tem gente aqui no nosso meio que já passou por abusos. Tem pessoas aqui do nosso meio que já passou por coisas terríveis na nossa vida. Tem pessoas aqui que têm testemunhos pesadíssimos na vida, de coisas que viveu e que decidiu não morar naquele lugar. Eu quero dizer algo sobre a sua vida: você não vai morar no lugar que Deus só te colocou como passagem. Vai ser o seu maior testemunho, alguém livre, alguém leve, alguém com coração em paz, alguém pronto para ver as promessas do Senhor. As feridas do teu passado, as decepções não vão determinar o teu futuro. Você não vai ser o que fizeram com você, não. Você vai ser aquilo que Deus determinou para a sua vida. O teu testemunho ainda vai tocar muita gente. Deus está levando um povo com coração pronto a perdoar, para dizer: não vai morar no meu coração mentiras e enganos do diabo. Você pode declarar na vida de uma pessoa, alguém que está do teu lado, fala assim: o teu passado não determina o teu futuro. O teu passado não vai te dizer aonde o seu futuro vai chegar, não. Meu Deus, eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Você começa a olhar com essa ótica, você fala assim: não, o diabo não vai fazer morada no meu coração. O diabo não vai morar no meu coração. As mentiras não vão morar no meu coração. Sabe, a última coisa que eu quero na minha vida é ser resultado do que eu vivi, do que eu passei. Eu não sou resultado do meu processo passado. Eu passei por ele, venci, cheguei do outro lado, não pior, cheguei melhor.
Fala para quem está atrás, você vai chegar melhor do outro lado. Você vai chegar melhor. Te feriram, te decepcionaram, te machucaram, mas você não nasceu para ficar preso nisso aí. Você não nasceu para ficar decepcionado. Quantas pessoas já chegaram neste lugar com um chamado grandioso, aí porque se decepcionou num outro lugar e vem para cá e fala, não quero, eu não vou, porque olha, na minha vida vai que acontece de novo, vai que eu passo de novo, vai que eu tenho que enfrentar isso de novo. Não, aí é a ótica do passado, aí você fica travado no passado. Mas quando você sabe que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, você diz, olha, eu passei por aquele capítulo da minha vida, mas eu decidi virar a página. Eu decidi deixar Deus escrever uma nova história na minha vida. Eu decidi Deus escrever algo novo na minha vida. Eu decidi deixar Deus dirigir a minha vida. Pai, escreve o roteiro da minha vida. Está na tua mão a caneta, escreve uma história maravilhosa. E você quer saber de uma grande verdade? Deus já escreveu um futuro maravilhoso para a sua vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos predestinados por Ele. Tem gente que se incomoda com isso, mas eu acredito que tem tanta coisa já escrita por Deus na nossa vida. Mas espera aí, se Deus determinou, por que eu não estou vivendo ainda? Porque travou no capítulo que não era para travar. Aí Deus está aqui, filho, vira a página, olha o que tem do outro lado te esperando, vira a página, olha para o outro lado. Não, Deus, eu estou aqui porque me machucaram, você não sabe o que eu passei, Deus. Está difícil, olha, me falaram mal de mim, me criticaram, olha, me decepcionaram, olha o que fizeram da minha vida, olha onde eu passei, olha o que eu vivi. Deus, filho, vira a página, olha o que tem do outro lado te esperando. Eu já vejo um spoiler maravilhoso de Deus na história da sua vida. Tem coisa que Deus está desenhando para a nossa história, que você vai falar, não é possível que Deus estava reservando isso para a minha vida. Não é possível que tinha coisas ainda para acontecer na minha vida esse ano. Começou esse ano no mês de janeiro. Eu estava aqui com alguém, cadê? Eu não sei se a Ellen e o Eduardo estão aqui. Eu estava no mês de janeiro, eu passei pelo corredor, o Espírito Santo falou assim para mim, para falar para Ellen, ainda esse ano você vai casar. Eu falei para ela. E um dia ela vai contar o testemunho do que ela viveu. Passou por relacionamentos abusivos na vida, passou por coisas terríveis. E um dia eu estava lá na porta cumprimentando as pessoas. O Espírito Santo falou assim, fala para ela que ainda esse ano ela vai, isso no mês de janeiro. Ela falou, mas pastor, mas nem namorado eu não tenho. Cadê ela? Ele está aqui? Ele está ali no canto ali. Eu falei, eu não sei, Deus só me mandou te falar isso. Ela deu risada e foi embora para casa. Quem viu o pedido de casamento que ela recebeu aí? Viralizou na cidade, parou o cinema. Eu acho que eu não imaginava que o Eduardo tinha planejado tudo isso sozinho. Cadê ele? O Eduardo vai dar curso para nós aí do Hero, não é possível. O cara parou o cinema para pedir a menina em casamento. Eu vou abrir um parênteses aqui para desabafar. Vou tomar água aqui para não pegar. Tem uns carniças que eu vou te falar. Tá 7 anos, eu estou esperando em Deus, para pedir a criatura em casamento. Aí tá lá namorando 7 anos, 6 anos lá se prostituindo e não casa. Aí vive lá. Não, aí eu tô conhecendo, já vi gente que estava 10 anos com a pessoa, 10 anos. Esses tempos atrás, meu Deus, eu pesei um clima sem saber. Fui num aniversário, cheguei no aniversário lá, aí falou, pastor, faz uma oração aqui pela minha vida. A moça estava fazendo aniversário. Aí na hora que fui orar, aí eu falei assim, cadê o seu esposo? Falou assim, não é meu esposo não, é meu namorado. Falei, então vem aqui, vamos orar junto. Tem quanto tempo que vocês namoram? Aí ele falou assim, não, tem 10 anos. Aí eu falei assim, mas por que você não casou ainda? Aí ele estragou o clima. Porque ele falou, não, porque eu estou sabendo para ver se vai dar certo ainda. Aí, meu irmão, a mulher virou para ele e falou assim, como é que é? Separou na minha frente, o homem saiu da casa, foi embora, e eu fiquei com um bolo na mão assim, olhando para ele, falei, o que eu fiz, meu Deus? O que eu fui perguntar isso aqui agora? E o homem saiu por uma porta, a mulher ficou chorando no canto, e depois ela me agradeceu. Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque tem gente travada numa estação da vida, que Deus está falando, filho, é hora de virar a página. Perdoa quem passou na tua vida, perdoa quem errou, quem te decepcionou. Libera o teu coração, vive uma vida plena, vive uma vida leve. Isso não quer dizer que se você perdoar alguém, você vai conviver com quem você teve que perdoar.
Tem gente que eu já perdoei, mas não vai sentar na minha mesa mais. Tem gente que eu já perdoei, mas não quer dizer que essa pessoa dê acesso na minha vida. Jesus está na cruz, e olha um detalhe que ninguém repara: Jesus está na cruz, um ladrão atacando ele e o outro do lado defendendo Jesus, teoricamente. Aí Jesus, ambos criminosos, aí Jesus diz para ambos: Pai, perdoa-lhes, perdoa os dois. Só que aí Jesus vira para o da direita e fala assim: ainda hoje você vai comigo para o paraíso. Mas Jesus não perdoou todo mundo que estava ali, mas só deu acesso para um. Porque o perdão não é garantia de acesso. Você deve perdoar porque precisa ser livre, mas você não precisa sentar na mesa com todo mundo que você perdoou. Senão você vai trazer todo o teu passado para a tua mesa. Não perdoei, agora eu vou voltar lá atrás, lá, porque eu preciso dar um abraço. Eu acho tão hipocrisia isso, né? Esse tipo de perdão. Não, vamos se abraçar para a gente dizer que a gente está perdoado. Não, agora nós somos best friend forever. Somos melhores amigos agora para sempre. Não, não vai acontecer isso. Mas você liberou o teu coração. Agora você fala: não, estou em paz. Agora você vive sua vida lá. Quantas pessoas já bateram na minha porta e falaram assim: nossa, como eu queria, vamos ser amigos de novo. Eu falei: não, eu estou muito feliz sem a sua amizade. Você está liberado para ter muitas outras amizades. Eu quero que a gente vá para o céu juntos, mas isso não quer dizer que nós vamos conviver juntos. Você está abençoadíssimo. Fofura de Jesus. Segue em paz a sua vida. Vai para cima, vai viver sua vida, vai ser livre, vai prosperar, vai viver seus sonhos. Porque tem gente que você sabe que se você der acesso, você também dá liberdade de viver todas as coisas terríveis que veio no teu passado. E olha a clareza de Jesus diante disso. Jesus dá perdão para ambos e dá acesso para um. Que o nosso coração hoje seja tão liberado no mundo espiritual. Que o nosso coração seja tão liberado no mundo espiritual, que você não vai ficar travado em nenhum episódio da sua vida. Tem gente que conta o mesmo episódio, a mesma cena, o mesmo processo, a mesma crise. Mas essa decisão, perdão, é muito mais do que sentir algo. É uma decisão de falar assim: olha, eu não quero ficar preso em nada. Eu não vou ficar preso em nada e nem ninguém. Eu não vou ficar preso do que fizeram comigo. Eu não vou ficar preso das decepções que passei na minha vida. Eu não vou ficar preso das crises. Meu irmão, eu vou falar algo para você. Eu tinha muitos motivos na minha vida para ser alguém decepcionado com a igreja. Porque quando a minha família passou crise financeira na nossa infância, nós não recebíamos nenhuma cesta básica. Quantas vezes no meu coração eu falava assim: meu Deus, eu me lembro de uma vez que isso para mim foi uma cura. Por isso que a gente não tem nem, difícil a gente ter uma cantina na igreja aí, a não ser que seja para ajudar alguém. Eu me lembro de uma experiência que me marcou tanto o meu coração. Uma vez no final de um culto, nós éramos de uma igreja lá em São Paulo. Eu lembro que estavam fritando pastel no dia, e não tinha nada em casa naquele dia, e era aquele assim, e a gente com a fome e um frio em São Paulo, e estavam fritando pastel no fundo da igreja. E aí eu falei assim: a cantina da igreja, vou tentar pegar alguma coisa lá no nome do meu pai, lá da minha mãe, alguém lá, e aí depois eu tento pagar. E eu cheguei lá morrendo de fome, e eu falei assim: me dá um pastel por favor. E aí o pessoal falou assim: tá, mas cadê o dinheiro? Eu falei assim: eu não tenho, eu vou pagar de algum jeito. Não, então você sai daqui então. Mas você sabe que isso me tornou alguém tão melhor. Porque hoje, quantas pessoas nós temos prazer de poder servir na mesa através dessa casa e dessa igreja. Porque eu digo isso, que você tem a decisão de ser alguém ruim, rancoroso, ou ser alguém melhor pela crise que passa. Você pode ter passado por algo que te marcou, que te decepcionou, e se tornar alguém pesado. Ou você pode pegar o seu testemunho e falar assim: eu já sei como não fazer, fizeram isso comigo, mas vai parar em mim esse ciclo. Não vai chegar nos meus filhos, não vai chegar na minha geração, não vai chegar nas pessoas que me cercam. O que eu vivi não vai chegar na vida deles. Eu posso ter passado por muita coisa, mas os meus filhos não vão passar, a minha geração não vai passar, a minha casa não vai passar, os meus amigos não vão passar, porque eu vou entregar aquilo que eu carrego. E eu não carrego peso, eu não carrego moradas malignas, eu não carrego as mentiras do diabo. Eu decidi carregar um coração leve, um coração em paz. Se você tem esse coração, você começa a derramar isso por onde você vai. Está no seu trabalho, você derrama paz. Está na sua família, você derrama paz. Está na igreja, você derrama paz. Está no meio dos inimigos, você continua derramando paz, porque a palavra do Senhor diz que Deus faz com que você tenha até paz com os seus inimigos. Eles olharem na tua cara e falar assim: eu não tenho como desestabilizar ele, porque ele está em paz.
Não tem como desestabilizar ela, porque olha a maturidade emocional que ele está, que ela está. Olha a capacidade, não tem como, a gente não consegue. Você vai chegar a hora, meu irmão, que o diabo vai olhar para você e falar assim: eu não consigo tirar a paz dela. Você pode profetizar para alguém e falar: vai chegar a hora que o diabo vai olhar para você e falar assim: não tem como tirar a paz dessa pessoa, porque ela decidiu morar no lugar da paz. Ela decidiu ter um coração leve em paz. Eu decidi com clareza que tem um novo capítulo para a minha vida. Das maiores pregações da minha vida para a gente poder orar foi quando eu conheci a minha esposa, que ela contou a história dela para mim. Eu fui olhar a família dela. Quem já veio de família difícil já? Vou fazer uma segunda pergunta: quem veio de uma família de pais divorciados? Quem veio aqui? Quando eu conheci a Amanda adolescente, ela com 17 anos morava sem os pais desde os 13. Cresceu, passou por experiências terríveis de ter que passar parte da infância tendo que visitar o pai no presídio. Passou parte da infância tendo que ser humilhada, tendo que ver circunstâncias. E em São Paulo, naquela época, hoje ainda é, mas naquela época era muito pior. Os presídios eram muito, meu Deus, se ia visitar uma humilhação terrível. Como mulher, imagina, chegava lá para visitar o pai, para ver o pai no presídio. Pouco tempo depois os pais se divorciam, se separam, vai um para um lado, um para o outro, e aí colocam ela para morar lá em São Paulo. Imagina um adolescente não morar longe dos pais. Colocou ela para morar com a tia. Morou pouco tempo com a tia, daqui a pouco foi morar sozinha com 16 para 17 anos. Quando eu conheci ela, falei assim: mas peraí, essa é a tua história? Falou assim: olha, se você não tiver problema com tudo que eu já vivi na minha vida, essa aqui é a minha realidade. Fui conhecer o pai dela. Fui conhecer ele, já não estava mais no presídio, graças a Deus. Fui conhecer ele. E eu olhava para ela e falava assim: mas não é possível que ela passou por tudo isso. Não era minha esposa, passou por tudo isso e continua sendo doce, continua derramando amor e graça por onde passa. Não é possível que no coração dela não tenha um rancor da própria família. Tem hora que eu olhava e falava: mas não é possível que ela, você tem certeza, não tem nada aí dentro do teu coração. Sabe o que é interessante? Que hoje, até hoje, quase todos os dias, os pais ligam para ela para pedir oração. O pai e ela têm um relacionamento assim, que eu nunca vi algo tão maravilhoso. A mãe cada um mora em algum estado. A mãe mora no Pará, o pai está morando em São Paulo e ela está morando aqui. Mas vive uma vida em paz, vive uma vida leve. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem a decisão hoje de liberar o teu coração. Tem gente que está preso em coisas que viu, em coisas que passou, em feridas que deixaram marcar a tua vida. Mas a marca do cristão é ser alguém em paz e pronto para perdoar. A marca do cristão é ser um bom perdoador. A marca do cristão é ser um apaziguador. A marca do cristão é ser alguém que derrama aquilo que recebeu dos céus. Eu não perdoo porque sou uma pessoa boa, eu perdoo porque eu recebi perdão. Foi Jesus que falou isso: quem muito ama é quem muito foi amado, quem muito perdoa é quem muito foi perdoado. Você sabe de onde Deus te tirou, por isso que na sua vida a manifestação da graça tem que ser maior, porque você foi perdoado, porque eu fui perdoado. Então nós derramamos aquilo que recebemos, nós entregamos aquilo que recebemos. O apóstolo Paulo diz: o que recebi do Senhor também vos dou. Ele está dizendo: o que eu recebi dos céus, o que eu recebi do Senhor Jesus, não o que eu recebi dos homens. Eu não vou entregar para as pessoas o que recebi delas, eu entrego para elas o que recebi de Deus. É isso que você vai derramar, é isso que nós vamos liberar. Sabe qual precisa ser a nossa marca? Alguém que vai olhar para você e falar assim: meu Deus do céu, ele é diferente, ela é diferente. O teu coração é livre, é leve. E Deus falou comigo
nesses últimos dias, na verdade, os últimos 30 dias, enquanto essa mensagem estava ecoando no meu coração, Deus falou: tem pessoas que estão às vésperas da melhor estação da vida, mas não está vivendo ainda porque precisa liberar algo do coração. E se você hoje decidir arrancar do teu coração, Deus está pronto para te colocar no próximo nível. Se coloca de pé no teu lugar hoje. Eu quero fazer essa oração. Não sei qual é a pendência, eu não sei qual é a ferida, eu não sei qual é a frustração, mas hoje você vai lançar diante do Senhor Deus. Eu não sei o que você passou, o que você viveu, mas você vai lançar diante do Senhor Deus. Eu não sei o que fizeram com a tua vida, eu não sei o que marcaram com a tua vida, mas você não vai chegar na segunda-feira com esse fardo, não. Você vai terminar esse culto e vai estar liberado para acessar a melhor fase da tua vida, vai estar liberado para acessar o melhor momento da tua vida. Você começa a olhar para o teu coração: Pai, eu vou tirar essa morada aqui do meu coração. Eu não quero isso aqui dentro, eu não quero essa frustração aqui dentro, eu não quero essa paralisia espiritual aqui dentro, eu não quero essa dor no meu peito mais, não. Eu não quero mais essa crise na minha alma, eu não quero, Pai, mas essa bagagem que tem me atormentado, que tem me perseguido, que tem me angustiado, que tem me feito mal, eu não quero mais na minha vida isso, não, Pai. Eu arranco hoje da minha vida, eu arranco hoje da minha vida, eu arranco hoje do meu coração. Eu estou me liberando, Pai, eu estou me liberando para acessar o novo tempo. Eu estou, Pai, dando acesso ao Senhor. Esquadrinha o meu coração, esquadrinha, começa a falar com o Senhor Deus. Diga: Pai, o que tem aí de pendente, o que tem aí preso, o que tem aí pesado. Oh, Pai, nós declaramos pessoas sendo liberadas no mundo espiritual, pessoas sendo liberadas no mundo espiritual. Eu não sei o que eles passaram, eu não sei o que ela passou, eu não sei o que ele está enfrentando, mas o Senhor hoje, Pai, marcou este domingo, papai, para que essa pessoa pudesse encerrar esse ciclo na vida dela. Eu quero orar pela tua vida hoje. Deus fala ao meu coração: é hora de você lançar as bagagens fora. Eu não sei o que é, eu não sei se foi um momento, eu não sei se foi uma experiência, eu não sei se foi uma dor, mas eu queria te desafiar a fazer algo profético aqui hoje. Você vai sair do seu lugar, vai colocar as mãos nesse altar e você vai entregar qualquer fardo que está atrapalhando a tua vida, qualquer fardo que está atrasando a tua vida, o que hoje está sendo um peso para você. Você vai lançar no altar do Senhor, você vai se despedir desse fardo e vai dizer: eu estou liberado para acessar a melhor estação da minha vida. Saia do seu lugar, isso, pode sair do seu lugar, coloque as mãos nesse altar, lança no altar do Senhor, lança no altar do Senhor, isso, sai do seu lugar. Tem pessoas indo, começa a sair do seu lugar. Se seja qual for o fardo, seja qual for a bagagem, seja qual for a dor, você vai lançar no altar, você vai lançar diante do Senhor, você vai lançar diante dele, você vai liberar o teu coração, você vai liberar a tua alma, você vai liberar a tua vida, você vai liberar a tua história. Qual que é o obstáculo? Qual que é o obstáculo? Lança diante do Senhor. A palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Nós lançamos aos pés de Jesus as dores, as frustrações, as feridas, as angústias. Pai, nós liberamos pessoas do nosso coração, nós decidimos perdoar. Comece apresentando, por favor, nosso time, quem estiver aqui, intercessores, irmãos, quem estiver aqui, comece a orar por essas pessoas aqui agora, enquanto cantamos essa canção. Comece a cantar, comece a orar por cada um deles, enquanto nós cantamos. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te ver.
Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre da carga, seja livre do peso, seja livre hoje dessa marca no teu coração. Hoje o Espírito Santo visita o teu coração. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Alacaia suribicandere. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Elagabaia suricandere. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo para te adorar. Eu não vivo para estar preso. Eu não vivo para estar aprisionado pelo inferno, não. Eu nasci foi para ser livre. Eu nasci foi para viver as promessas de Deus. Foi para adorar o Senhor com alegria. Foi para isso que você nasceu. Você não nasceu para estar aí preso na opressão, preso na intimidação do diabo, não. Você nasceu para ser livre. 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 Libera o teu coração hoje. Libera o teu coração. Lança o fardo fora. Lança o fardo fora. Jesus disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos os cansados, todos os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Toma o fardo dele que é leve. Arranca o seu que está pesado demais. Arranca o seu que está pesado demais. sou livre. Eu sou livre. Declare sobre a sua vida. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara sobre a sua vida nessa
pessoas sendo curadas aqui hoje, tem pessoas sendo liberadas. O fardo está sendo arrancado. Começa a sentir o teu coração ficando mais leve. As bagagens foram deixadas para trás. As bagagens foram lançadas fora. Começa a sentir no teu espírito essa leveza do Espírito Santo fluindo sobre a sua alma. Essa presença que eu senti quando eu desci as escadas ali, quando o culto estava começando. Eu falei: Pai, o Senhor está aqui neste lugar, papai. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui, Pai, hoje curando pessoas, curando corações. Curando corações. Com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, Pastor, então dá para cantar só para te adorar, foi que eu nasci. abraça-me, abraça-me, unge-me, unge-me. Pastor, joga aquele refrão que diz assim: para te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, meu Senhor. Eu nasci, Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Move as águas, Senhor, move as águas. Ele está aqui neste lugar, Ele está movendo a sua vida, a sua história. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as
Oh Jesus, tem coisas que só o Senhor pode fazer. Tem coisas que só o Senhor Jesus pode fazer. E Ele está fazendo aqui neste lugar, e Ele está operando aqui neste lugar. Ele está fazendo, Ele está operando, Ele está curando, Ele está limpando, Ele está curando, Ele está libertando. Nós contemplamos a Tua presença, o Teu Espírito aqui neste lugar. Que presença maravilhosa neste lugar. Que presença maravilhosa neste lugar. Se você estiver do lado de alguém, você pode dar um abraço a alguém. Segura um abraço dessa pessoa. Segura um abraço a alguém, se você puder. Se alguém puder, abraça alguém que está aqui na frente, aqui, nos ajuda aqui. Eu preciso de alguém. Você vai dar um abraço, você vai dar um abraço a alguém, um abraço de Jesus. E alguém fala: meu irmão, você está sendo liberado. Você está sendo liberado para viver. Não para sobreviver, para viver. Você vai andar de cabeça erguida. Você vai andar olhando para o céu. Você vai andar olhando para as promessas do Senhor. Você vai andar se alegrando com aquilo que Deus tem reservado para a tua vida, porque o inferno nem ninguém te para mais. Há uma nuvem neste lugar, há uma nuvem neste lugar. Neste lugar, ó Senhor, move as águas, vou mergulhar e libertar, Senhor, as águas. Nós vamos agradecer ao Jesus por essa noite. Você pode levantar suas mãos ao céu. Vamos agradecer a Jesus por essa noite. Márcia, pode subir aqui. Nós vamos agradecer porque hoje você foi liberado para um novo tempo. Você foi liberado por nós. Nós fomos liberados para tocar nesse lugar e chegar nesse ambiente de liberdade. Levante suas mãos. Vamos agradecer a Jesus. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, onde a presença do Senhor foi tão palpável para a nossa vida. Quantos direcionamentos o Senhor nos trouxe, quantas curas foi ministrada ao nosso coração, tantos lugares que nos travava, e hoje o Senhor permitiu que nós acessássemos as orlas das tuas vestes, e ali nós fomos curados, a partir de tudo aquilo que o Senhor derramou nesta noite sobre a nossa vida. Ah, amados, mas isso não é para parar em nós, isso é para fluir através de nós. Nós recebemos aqui hoje para que nós ministremos essa glória, essa presença, essa unção, porque tem um mundo lá fora que carece desse Jesus que nós conhecemos, e esse pouquinho de acessar a presença dele é o que nós vamos levar. Então esta semana o Senhor vai chamar a cada um de nós para sermos a boca dele na vida de mais pessoas. Então nós vamos agradecer, erga as tuas mãos, porque nós fomos expostos à presença do Senhor. Nós recebemos do alto do Senhor a tua glória, a tua graça. Pai, obrigada. Obrigada por esse culto maravilhoso, Deus. Obrigada por este momento maravilhoso, Pai, onde o Senhor fortaleceu o nosso espírito, para que nós possamos, ó Deus, caminhar na tua presença. Ah, Pai, às vezes o mar é revolto, mas nós olhamos para o alvo, Pai. Nós olhamos para um monte da onde vem o nosso socorro, e nós conseguimos andar sobre as águas, porque nós sabemos que o Senhor está com as mãos estendidas para nós. Ah, amados, que essa presença que nós acessamos aqui hoje não fique só aqui. Nós vamos levar esta presença para a nossa casa em nome de Jesus. Nós vamos levar ela para a nossa semana em nome de Jesus. Quem recebeu e quem irá